A cidade de Amparo, no interior de São Paulo, era um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar. As ruas de paralelepípedos, ladeadas por casas antigas com varandas floridas, guardavam histórias de gerações. Era ali, no orfanato Nossa Senhora do Amparo, que vivia Lucas, um menino de 10 anos com olhos castanhos profundos, que refletiam uma maturidade incomum para sua idade. O orfanato, administrado pela bondosa Dona Maria, era um casarão antigo, com paredes descascadas e um jardim que, apesar de um tanto negligenciado, era o refúgio de Lucas. Era lá que ele passava horas, absorto em seus pensamentos, observando o vai e vem das formigas, o voo desajeitado dos besouros, a dança das borboletas ao redor das flores de jasmim. Lucas era uma criança quieta, introspectiva. Não se misturava muito com as outras crianças, preferindo a companhia dos livros velhos da biblioteca do orfanato e as histórias que Dona Maria contava antes de dormir. A vida em Amparo seguia seu curso tranquilo, até a chegada do Sr. Antônio Ferreira, um empresário milionário que havia feito fortuna na capital e decidira retornar à sua cidade natal para investir em um grande projeto imobiliário. Sr. Ferreira era um homem imponente, de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Sua presença na cidade gerou alvoroço e especulações. Alguns diziam que ele era um benfeitor. Outros, que era um explorador que queria lucrar às custas da cidade. Lucas observava tudo à distância, como sempre. Mas algo no olhar do Sr. Ferreira o inquietava. Talvez fosse a maneira como ele falava com os moradores, com uma mistura de arrogância e falsa benevolência. Talvez fosse o jeito como ele olhava para as crianças do orfanato, com um ar de superioridade que Lucas detestava. Um dia, um objeto peculiar chamou a atenção de Lucas. Era um relógio de bolso antigo, feito de prata, com uma corrente delicada e um brasão gravado na tampa. Sr. Ferreira o carregava sempre consigo, como um amuleto da sorte. O relógio parecia antigo, talvez uma herança de família. E algo nele, uma sensação estranha, um chamado quase imperceptível, atraía Lucas. Lucas, que nunca havia roubado nada em sua vida, sentiu um impulso incontrolável. Ele precisava ter aquele relógio. Não por seu valor material, mas por algo mais, algo que ele ainda não conseguia compreender. O plano era simples, quase ingênuo, como tudo que vinha da mente de um garoto de 10 anos. Ele esperaria o momento certo, quando o Sr. Ferreira estivesse distraído, e pegaria o relógio. O risco era grande, mas a necessidade, o desejo inexplicável, era maior. E foi assim, em uma tarde quente de verão, durante uma reunião do Sr. Ferreira com o prefeito na praça principal da cidade, que Lucas colocou seu plano em ação. Ele se esgueirou por entre as pessoas, aproveitando-se de sua pequena estatura e da distração geral, e se aproximou do Sr. Ferreira. Com mãos trêmulas e coração acelerado, ele deslizou o relógio do bolso do paletó do milionário e correu. Correu como nunca havia corrido antes, com o relógio apertado em sua mão, como se sua vida dependesse disso. Lucas sabia, mesmo sem entender completamente o porquê, que aquele objeto de prata, que aquele relógio de bolso com o brasão, era mais do que uma joia para o Sr. Ferreira. Ele não tinha ideia ainda, mas seria a chave para desvendar um segredo que mudaria não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor. A ação de Lucas, o ato impulsivo de um menino de orfanato, era o início de uma jornada repleta de revelações e emoções, que começaria no pacato interior de São Paulo. Lucas, com o relógio de bolso seguro em sua mão, correu de volta para o orfanato Nossa Senhora do Amparo. Ele se escondeu em seu lugar favorito, o Jardim dos Fundos, ofegante e com o coração ainda disparado. A adrenalina da fuga se misturava com uma crescente sensação de culpa. Ele havia roubado. Isso era errado, ele sabia. Mas o alívio que sentia ao segurar o relógio, a estranha conexão que sentia com aquele objeto, era mais forte do que qualquer remorso. No silêncio do jardim, sob a sombra de uma velha mangueira, Lucas examinou o relógio com cuidado. Era ainda mais bonito de perto. A prata brilhava suavemente à luz do sol poente. Ele abriu a tampa com cuidado e observou os ponteiros, que haviam parado em 3:15. No interior da tampa, havia uma inscrição minúscula, quase ilegível. O tempo revela a verdade. Na cidade, a notícia do roubo se espalhou rapidamente. Sr. Ferreira, furioso, exigiu que a polícia localizasse o ladrão e recuperasse seu precioso relógio. A cidade de Amparo, antes tranquila,
agora estava em polvorosa. Os moradores comentavam, as crianças fofocavam e a polícia iniciava uma investigação. Dona Maria, percebendo a agitação incomum de Lucas, o chamou para uma conversa. Ela o conhecia bem. Sabia que ele era um menino honesto e sensível. "Lucas, meu filho, o que aconteceu?" perguntou ela, com sua voz doce e gentil. "Você parece perturbado." Lucas, incapaz de mentir para Dona Maria, confessou o roubo. Ele mostrou o relógio e contou sobre a estranha atração que sentia por ele. Dona Maria ouviu atentamente, seu rosto assumindo uma expressão de profunda preocupação. Ela reconheceu o brasão gravado na tampa do relógio. Era o brasão da família Almeida. Uma família antiga e importante que havia desaparecido da região há muitos anos. "Lucas, esse relógio é mais do que um simples objeto", disse ela, com a voz embargada. "Ele guarda uma história, um segredo que pode mudar tudo." Dona Maria então revelou a Lucas uma história que ela havia guardado por anos. Ela contou sobre a família Almeida, que eram os antigos proprietários das terras onde o orfanato fora construído. Eles eram conhecidos por sua bondade e generosidade, e ajudavam a todos que precisavam. Mas um dia, eles desapareceram misteriosamente, deixando para trás tudo o que tinham. A história da família Almeida se tornou uma lenda em Amparo. Uma história contada em sussurros, envolta em mistério e especulação. Entre as crianças do orfanato, a que mais se afeiçoou a Lucas era Ana, uma menina esperta e curiosa, 2 anos mais nova que ele. Ela admirava a inteligência e a coragem de Lucas, e ao saber da história do relógio e da família Almeida, se juntou a ele na busca por respostas. Juntos, Lucas e Ana começaram a investigar o passado da família Almeida. Eles passaram horas na biblioteca empoeirada do orfanato, procurando por qualquer pista, qualquer informação que pudesse ajudá-los a entender a conexão entre o relógio, o Sr. Ferreira e a família desaparecida. E foi lá, em meio a livros antigos e documentos amarelados pelo tempo, que eles encontraram uma foto antiga, datada de 1950. Na foto, um homem sorridente, com um menino no colo, e ao fundo, o casarão do orfanato. O homem usava o relógio de bolso, o mesmo que Lucas havia roubado. A legenda dizia: Antônio Almeida e seu filho, Miguel. A semelhança entre o Antônio da foto e o Sr. Ferreira era impressionante, mas o nome não condizia. A descoberta da foto deixou Lucas e Ana ainda mais confusos. Quem era o Sr. Ferreira? Seria ele, Miguel, o filho de Antônio Almeida? E por que ele havia mudado de nome? As perguntas se acumulavam, e a cada nova descoberta, o mistério se tornava mais profundo e intrigante. A cada dia ficava mais claro que aquele roubo, motivado por uma força inexplicável, mudaria a vida de todos para sempre. Lucas sentia que estava prestes a desvendar um segredo que poderia abalar as estruturas da cidade de Amparo e revelar verdades há muito tempo escondidas. A investigação de Lucas e Ana progredia lentamente. Eles passavam cada minuto livre na biblioteca, estudando os registros antigos e comparando suas descobertas. Dona Maria, embora preocupada com os riscos que as crianças estavam correndo, não podia negar a importância da busca. Ela oferecia ajuda discreta, compartilhando suas memórias e indicando caminhos que poderiam levar a novas pistas. Um dia, enquanto examinavam um antigo jornal local, Lucas e Ana encontraram uma notícia que os deixou perplexos. A notícia, datada de 1951, relatava o desaparecimento da família Almeida e mencionava um incêndio que havia destruído parte do casarão, onde hoje era o orfanato. O artigo especulava que a família havia fugido para outra cidade, levando consigo seus bens mais valiosos. No entanto, algo na notícia chamou a atenção de Ana. Uma menção a um antigo funcionário da família Almeida, um homem chamado José, que havia sido demitido pouco antes do incêndio e do desaparecimento da família. José, será que ele ainda está vivo? Questionou Ana, com os olhos brilhando de excitação. Ele pode saber de alguma coisa. Lucas e Ana decidiram procurar por José. Depois de muita pesquisa e algumas conversas com os moradores mais antigos da cidade, eles descobriram que José, agora um senhor idoso e recluso, ainda vivia em Amparo, em uma pequena casa nos arredores da cidade. O encontro com José foi tenso. Inicialmente, ele se recusou a falar sobre a família Almeida,
demonstrando medo e ressentimento. Mas Lucas, com sua sensibilidade e determinação, conseguiu conquistar a confiança do velho homem. José, então, revelou uma história chocante. Ele contou que o Sr. Ferreira era, na verdade, Miguel Almeida, o filho de Antônio Almeida, e que ele, Miguel, havia forjado a própria morte e assumido uma nova identidade para escapar de dívidas e de um escândalo que poderia destruir a reputação da família. José também revelou que o incêndio no casarão não havia sido um acidente. Miguel, em um ato de desespero para conseguir dinheiro e pagar suas dívidas, havia planejado o incêndio para receber o dinheiro do seguro. No entanto, algo deu errado, e o incêndio saiu do controle. Antônio Almeida, ao tentar salvar alguns documentos importantes da família, foi impedido por Miguel, que o prendeu e abandonou no casarão em chamas. Antônio sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Miguel, acreditando que o pai havia morrido, fugiu da cidade e assumiu a identidade de Antônio Ferreira. A revelação de José foi o ponto de virada na história. Lucas e Ana agora sabiam a verdade sobre o Sr. Ferreira, ou melhor, Miguel Almeida. Eles sabiam que ele era um homem cruel e inescrupuloso, capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. E eles sabiam que o relógio de bolso era a chave para desmascará-lo. O relógio, como José explicou, continha um compartimento secreto, onde Antônio Almeida havia escondido um documento que provava os crimes de Miguel. Era a prova que Miguel tanto temia e que explicava seu retorno a Amparo. Ele precisava recuperar o relógio e destruir o documento antes que alguém o encontrasse. Lucas, Ana e Dona Maria se reuniram para discutir o que fazer. Eles sabiam que entregar Miguel à polícia era a coisa certa a fazer, mas também sabiam que ele era um homem poderoso e influente. Eles precisavam de um plano, uma estratégia que garantisse que a verdade viesse à tona e que a justiça fosse feita. O desafio era enorme, mas eles estavam determinados a enfrentá-lo. A memória de Antônio Almeida e o futuro do orfanato dependiam deles. Lucas sentia o peso da responsabilidade, mas também uma força interior que o impulsionava a seguir em frente, a lutar pela verdade, mesmo que isso significasse colocar a própria segurança em risco. A jornada estava longe de terminar, e os perigos só aumentavam, mas Lucas não estava sozinho. Ele tinha Ana e Dona Maria ao seu lado, e juntos eles formavam uma equipe improvável, mas unida por um propósito maior. Com a verdade sobre o Sr. Ferreira, ou melhor, Miguel Almeida, revelada, Lucas, Ana e Dona Maria precisavam agir com cautela e inteligência. Eles sabiam que estavam lidando com um homem perigoso, que não hesitaria em usar seu poder e influência para silenciá-los. Eles decidiram que o primeiro passo era encontrar uma maneira de acessar o compartimento secreto do relógio e obter o documento que incriminava Miguel. Lucas, com sua habilidade e perspicácia, estudou o relógio minuciosamente e, após várias tentativas, descobriu o mecanismo que abria o compartimento. Lá dentro, enrolado e amarelado pelo tempo, estava o documento. Era uma carta escrita por Antônio Almeida, detalhando os crimes de Miguel, incluindo o plano do incêndio e a fuga com o dinheiro da família. A carta era endereçada a um advogado de confiança da família, instruindo-o a entregar o documento às autoridades caso algo lhe acontecesse. Com a prova em mãos, Lucas, Ana e Dona Maria se sentiram mais confiantes, mas ainda precisavam de um plano para expor Miguel sem colocar suas vidas em risco. Eles sabiam que não podiam simplesmente entregar a carta à polícia local, pois Miguel tinha contatos influentes na cidade e poderia facilmente se safar. Dona Maria, então, teve uma ideia. Ela se lembrou de uma antiga amiga, Helena, que havia se tornado uma jornalista investigativa renomada em São Paulo. Helena era conhecida por sua coragem e integridade, e Dona Maria acreditava que ela seria a pessoa certa para ajudá-los. Lucas e Ana, acompanhados por Dona Maria, viajaram para São Paulo para se encontrar com Helena. A viagem foi longa e cansativa, mas eles estavam determinados a levar a história até o fim. Helena, ao ouvir o relato e ver a carta de Antônio Almeida, ficou chocada e imediatamente se prontificou a ajudá-los. Juntos, eles elaboraram um plano arriscado, mas eficaz. Helena usaria seus contatos na mídia para divulgar a história de Miguel Almeida, expondo seus crimes e sua verdadeira identidade. Ao mesmo tempo, Lucas e Ana, com a ajuda de Dona Maria,
reuniriam os moradores de Amparo e contariam a verdade sobre o passado de Miguel e o incêndio no casarão. De volta a Amparo, Lucas e Ana enfrentaram o desafio de convencer os moradores da cidade a acreditarem em sua história. No início, muitos duvidaram, afinal, o Sr. Ferreira era visto como um benfeitor, um homem que havia trazido progresso e prosperidade para a cidade. Mas Lucas, com sua eloquência e paixão, e Ana, com sua inteligência e determinação, conseguiram aos poucos conquistar a confiança das pessoas. Enquanto isso, Helena trabalhava nos bastidores, preparando a reportagem que abalaria as estruturas de Amparo e do império construído por Miguel Almeida. Ela reuniu provas, entrevistou pessoas e construiu um caso sólido contra o falso Sr. Ferreira. Lucas, Ana e Dona Maria sabiam que estavam correndo contra o tempo. Miguel, ao perceber que seu segredo estava prestes a ser revelado, começou a agir. Ele tentou intimidar Lucas e Ana, ameaçando-os e até mesmo tentando suborná-los. Mas as crianças, agora mais fortes e corajosas do que nunca, não se deixaram abalar. Em um ato de desespero, Miguel tentou destruir o orfanato, o símbolo do passado que ele tanto queria apagar. Ele ordenou que seus capangas ateassem fogo ao casarão, na calada da noite. Mas Lucas, Ana e Dona Maria, com a ajuda dos moradores de Amparo, conseguiram impedir o incêndio e proteger o orfanato. Aquele momento foi crucial. A cidade inteira se uniu contra Miguel Almeida, percebendo finalmente a verdadeira face do homem que eles haviam idolatrado. A coragem de Lucas e Ana inspirou a todos, mostrando que mesmo os mais fracos e vulneráveis podem lutar por justiça e vencer o mal. Lucas se tornava cada vez mais forte, entendendo que precisava superar seus medos e inseguranças para trazer a verdade à tona. Ana, por sua vez, demonstrava uma capacidade de liderança e estratégia que a tornavam uma figura essencial na luta contra as injustiças. E Dona Maria, com sua sabedoria e experiência, era o pilar que sustentava a todos, o elo que unia a coragem das crianças à força da comunidade. A reportagem de Helena foi publicada em um jornal de grande circulação e causou um impacto imediato. A história de Miguel Almeida, o homem que havia forjado a própria morte, enganado uma cidade inteira e construído um império sobre mentiras e crimes, chocou a todos. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, e a pressão sobre Miguel se tornou insuportável. Em Amparo, os moradores, agora cientes da verdade, se revoltaram contra Miguel. Eles organizaram protestos, exigindo justiça e a prisão do homem que os havia traído. A polícia, pressionada pela opinião pública e pelas evidências apresentadas por Helena, finalmente emitiu um mandado de prisão contra Miguel Almeida. Miguel, encurralado e sem saída, tentou fugir da cidade. Ele sabia que se fosse preso, passaria o resto da vida na cadeia. Mas Lucas e Ana, com a ajuda dos moradores de Amparo, estavam um passo à frente. Eles haviam previsto a fuga de Miguel e alertado a polícia, que montou um cerco na estrada que levava para fora da cidade. A cena da perseguição foi tensa e emocionante. Miguel, em seu carro luxuoso, tentava escapar em alta velocidade, enquanto a polícia o perseguia de perto. Os moradores de Amparo, reunidos à beira da estrada, observavam tudo com apreensão e esperança. Lucas e Ana estavam na linha de frente, com os corações acelerados, torcendo para que a justiça fosse feita. Após uma perseguição eletrizante, Miguel perdeu o controle do carro e capotou. Ele foi preso, ferido e derrotado, sob os olhares de reprovação dos moradores de Amparo. A cena era simbólica. O homem que se achava acima da lei, que havia construído seu poder sobre a mentira e a violência, agora estava caído, à mercê da justiça. A prisão de Miguel Almeida foi o clímax da história, o momento em que a verdade finalmente prevaleceu. Lucas e Ana, os heróis improváveis dessa jornada, sentiram uma mistura de alívio e triunfo. Eles haviam conseguido. Haviam desmascarado um homem poderoso, protegido o orfanato e feito justiça à memória da família Almeida. No tribunal, Miguel foi condenado por seus crimes e sentenciado a muitos anos de prisão. O documento encontrado no relógio de bolso, a carta escrita por Antônio Almeida, foi a prova crucial que levou à sua condenação. A justiça havia sido feita, e a cidade de Amparo podia finalmente respirar aliviada. Lucas e Ana se tornaram heróis locais, símbolos de coragem e determinação.
Eles provaram que mesmo as vozes mais fracas podem ser ouvidas, que mesmo os menores e mais vulneráveis podem fazer a diferença. O orfanato Nossa Senhora do Amparo, que Miguel havia tentado destruir, foi salvo e se tornou um símbolo de esperança e renovação. Dona Maria, orgulhosa de seus pequenos heróis, continuou a cuidar das crianças do orfanato com amor e dedicação, ensinando-lhes os valores da honestidade, da justiça e da coragem. A experiência havia transformado Lucas profundamente. Ele não era mais aquele menino quieto e introspectivo. A jornada o havia fortalecido, ensinado a lutar pelo que era certo e a acreditar em si mesmo. Ana, por sua vez, havia descoberto sua força interior e sua capacidade de liderança. Ela se tornara uma jovem confiante e determinada, pronta para enfrentar os desafios que a vida lhe reservava. A prisão de Miguel Almeida trouxe uma sensação de paz e justiça para Amparo. A cidade, que havia sido enganada e manipulada por tanto tempo, agora se reerguia, mais forte e unida do que nunca. O orfanato Nossa Senhora do Amparo, que havia sido ameaçado de desaparecer, floresceu sob os cuidados de Dona Maria e o apoio da comunidade. Lucas e Ana, os protagonistas dessa história emocionante, cresceram e se tornaram jovens admiráveis. Lucas, que antes era um menino tímido e introspectivo, se transformou em um jovem confiante e determinado. Ele decidiu estudar direito, inspirado pela luta por justiça que havia vivenciado. Seu sonho era se tornar um advogado e defender os direitos dos mais fracos e vulneráveis, garantindo que histórias como a de Miguel Almeida nunca mais se repetissem. Ana, com sua inteligência e perspicácia, seguiu o caminho do jornalismo investigativo, inspirada pelo trabalho de Helena. Ela se tornou uma jornalista premiada, conhecida por sua coragem e integridade, sempre em busca da verdade e da justiça. Ana usou sua voz para dar voz aos que não tinham voz, para denunciar a corrupção e a injustiça, e para lutar por um mundo melhor. O relógio de bolso, o objeto que havia iniciado toda essa jornada, foi devolvido ao seu lugar de direito. Após uma longa pesquisa, Dona Maria descobriu que o único parente vivo da família Almeida era uma sobrinha neta de Antônio, que morava em outro estado. O relógio foi entregue a ela, junto com a carta de Antônio, como um lembrete do passado e um símbolo de esperança para o futuro. A história de Lucas e Ana se tornou uma lenda em Amparo, uma história contada de geração em geração, uma lição sobre coragem, determinação e a importância da justiça. O orfanato. Nossa Senhora do Amparo se tornou um símbolo de resistência e esperança. Um lugar onde as crianças aprendiam não apenas a ler e escrever, mas também a lutar pelos seus direitos e a acreditar em um futuro melhor. Dona Maria, já com idade avançada, continuou a cuidar do orfanato com o mesmo amor e dedicação de sempre. Ela se orgulhava de Lucas e Ana, seus pequenos heróis, e sabia que eles haviam deixado um legado que jamais seria esquecido. A semente da justiça, plantada por um ato impulsivo de um menino que ousou roubar um relógio, havia germinado e florescido, transformando a vida de muitas pessoas e inspirando uma nova geração a lutar por um mundo mais justo. Anos depois, Lucas, agora um advogado renomado, retornou a Amparo para visitar o orfanato. Ele caminhou pelo jardim, o mesmo jardim onde havia se escondido com o relógio roubado, tantos anos atrás. O jardim estava mais florido do que nunca, e as crianças brincavam alegres, sem conhecerem os perigos que aquele lugar havia enfrentado. Lucas se sentou sob a velha mangueira, a mesma árvore que havia testemunhado seu medo, sua culpa e sua determinação. Ele olhou para o casarão antigo, com suas paredes agora pintadas de cores vibrantes, e sorriu. Aquele lugar, que um dia havia sido ameaçado pela ganância e pela corrupção, agora era um símbolo de esperança e renovação. Ana, que também havia retornado a Amparo para uma visita, se juntou a Lucas no jardim. Eles se sentaram lado a lado, em silêncio, compartilhando as memórias daquela jornada incrível que haviam vivido juntos. Eles haviam mudado, é claro, mas a amizade e o respeito mútuo permaneciam inabaláveis. Quem diria, hein? Disse Ana, quebrando o silêncio. Que um simples relógio de bolso poderia mudar tantas vidas? É a prova de que, às vezes, as coisas mais improváveis podem desencadear grandes mudanças, respondeu Lucas com um sorriso. Eles sabiam que a luta por justiça era uma batalha constante, que sempre haveria novas injustiças a serem combatidas,
novos desafios a serem superados. Mas eles também sabiam que estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente, inspirados pela coragem e pela determinação que haviam demonstrado quando crianças. A história de Amparo, de Miguel Almeida, do orfanato e do relógio de bolso, se tornou uma história sobre o poder da verdade, a força da união e a importância da justiça. Uma história que nos lembra que mesmo os menores e mais vulneráveis entre nós têm o poder de fazer a diferença, de lutar contra a opressão e de construir um futuro melhor. Uma lição valiosa, que ressoa através do tempo, nos inspirando a nunca desistir da luta por um mundo mais justo e igualitário, e de sempre, sempre, acreditar no poder da esperança. O sol se punha sobre Amparo, pintando o céu com tons de laranja, rosa e roxo. Lucas e Ana, sentados lado a lado no jardim do orfanato, contemplavam a beleza do entardecer. A brisa suave trazia o perfume das flores de jasmim, e o som das crianças brincando ecoava ao longe, uma melodia doce e reconfortante. Sabe, Ana, disse Lucas, quebrando o silêncio. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse roubado aquele relógio. Ana sorriu, um sorriso sábio e sereno. Provavelmente, outra pessoa teria encontrado a verdade. Talvez de uma maneira diferente, talvez em um momento diferente. Mas a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona, Lucas. É como a água, sempre encontra um caminho para fluir. Lucas refletiu sobre as palavras de Ana. Ele sabia que ela estava certa. A verdade era uma força poderosa, uma força que não podia ser contida para sempre. E, de certa forma, ele se sentia grato por ter feito parte daquela jornada, por ter tido a coragem de agir, mesmo que o início de tudo tivesse sido um ato errado. Acho que aprendemos muito com tudo isso, continuou Lucas. Sobre coragem, sobre justiça, sobre a importância de lutar pelo que é certo. E sobre amizade, acrescentou Ana. E sobre como até mesmo as menores ações podem ter um grande impacto. Eles se olharam, cúmplices de uma aventura que os havia marcado para sempre. A jornada que haviam compartilhado os havia transformado, fortalecido e unido de uma maneira que nada poderia romper. O orfanato Nossa Senhora do Amparo, agora vibrante e cheio de vida, era um testemunho do impacto positivo que eles haviam causado. As crianças que ali cresciam, cercadas de amor e cuidado, tinham a chance de um futuro melhor. Um futuro livre das sombras da mentira e da injustiça. A história de Lucas, Ana e o relógio de bolso se tornou mais do que uma lenda local. Era um farol de esperança, uma prova viva de que a justiça podia prevalecer, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Era uma história que inspirava as pessoas a acreditarem em si mesmas, a lutarem por seus ideais e a nunca desistirem da busca por um mundo melhor. E assim, sob o céu estrelado de Amparo, a história de um menino de orfanato que roubou um objeto de um milionário, mas cujo motivo por trás do roubo era a busca pela verdade e justiça, se perpetuou. Uma história que nos lembra que a coragem, a amizade e a determinação podem mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. Uma história que, como as estrelas no céu, brilha eternamente, iluminando o caminho para as gerações futuras e nos lembrando que a esperança, como uma chama, nunca deve ser apagada. Ela nos ensina que a semente da mudança, muitas vezes, reside nos atos mais simples e, aparentemente, insignificantes, e que todos nós, independentemente de nossa origem ou condição, temos o poder de fazer a diferença. E você que acompanhou essa história, lembre-se dela. Lembre-se de Lucas, Ana e Dona Maria. Lembre-se do poder da verdade e da justiça. E se você gostou dessa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novas histórias e compartilhar este vídeo com seus amigos. Quem sabe a próxima história não surge de um comentário seu. Deixe sua opinião, sua sugestão, sua crítica. Afinal, as melhores histórias são aquelas que compartilhamos juntos, que nos inspiram a sermos pessoas melhores e a construirmos um futuro mais brilhante, assim como o céu estrelado de Amparo.